Pessoal, no vídeo de hoje nós temos um exercício para resolver, certo? Vamos fazer o controle aqui de uma construção civil no Excel, é o nosso desafio, tá? Vai ser o controle de aquisição das coisas que entram na obra e também o controle de consumo das coisas que são consumidas na obra, tá? Tudo, gasto, quantidade, produto, etc. Tá ok? Tá aqui o enunciado. Ele pede o seguinte: monte um controle de aquisição e consumo de produtos que circulam dentro de uma construção civil. É preciso ter o controle de entrada e consumo dos produtos para saber quantos pedidos foram feitos e quantos produtos entraram na obra. Primeiro, monte uma tabela que mostre as aquisições dos produtos. A tabela deve incluir, essas aqui são as colunas: nome do produto, medida, valor da compra, valor de revenda caso o produto não tenha sido usado, quantidade de produtos dentro do pedido, prazo de entrega, prazo de validade do produto, data do pedido, mês do pedido. Depois, monte uma tabela que mostre o consumo dos produtos. A tabela deve incluir, essa aqui já é a tabela de consumo, tá? O controle de consumo. Nome do produto, quantidade necessária, prazo de validade, prazo de uso, que será o tempo que ainda se tem para usar o produto, data da chegada, mês da chegada, quantos dias demorou para chegar, quantos produtos não foram usados em cada mês e sobraram, quantos produtos faltaram em cada mês, valor do lucro da revenda dos produtos que sobraram, pois os produtos que estão incluídos na sobra serão revendidos por um valor menor do que o valor de compra. Quantos produtos foram pedidos por acidente, foram perdidos, né, por acidente ou coisa do tipo, valor do prejuízo causado pelos produtos perdidos, e ele pede para a gente montar também uma tabela dos produtos, que é nessa tabela que a gente vai registrar os produtos e usar dessa tabela para fazer os demais controles, que vai ter o nome do produto, medida, valor de compra, de revenda, validade e entrega. A gente vai montar as tabelas, vai fazer várias fórmulas, vai explorar essas fórmulas no Excel e vamos fazer também um dashboard. Então acompanhe comigo até o final. Então, pessoal, vamos começar. Tá? Primeiro eu vou criar aqui um controle de aquisição, que é onde nós registraremos as aquisições que foram feitas. Vou criar também um controle de consumo. Vou criar também uma análise mensal. Depois eu vou criar aqui a tabela produtos. E mais pra frente a gente cria o que for preciso. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou alimentar a tabela produtos, porque é dessa tabela que nós vamos pegar os dados, né, para poder alimentar os nossos controles de aquisição e de consumo. Então aqui na tabela produtos, o que eu vou fazer? Vou colocar a coluna produto, medida, valor de compra, valor de revenda, prazo de validade, prazo de entrega em dias. E só, pessoal. O que acontece? Deixa eu expandir aqui. O produto, eu vou estar colocando o nome do produto, tá? São dados fictícios, então eu já estou com esses dados aqui prontos. Certo? A medida também é fictícia. Vou estar colando aqui. O valor de compra também é fictício, tá? Eu já estou com ele aqui. O valor de revenda também. O prazo de validade e o prazo de entrega, tá? A gente só vai formatar essas duas colunas aqui como real, tá? Então vou aqui em página inicial, vou clicar aqui nessa setinha aqui que tá do lado do dinheiro, vou colocar R cifrão português Brasil, tá? Que é para ele trazer o real, ok? E eu vou também estar fazendo uma formatação aqui onde eu seleciono tudo, deixo alinhado no meio, clicando aqui nessas duas opções, vou clicar em inserir e tabela. Deixo marcado minha tabela tem cabeçalhos e dou um OK, tá? E aqui eu vou estar deixando dessa forma, tá bom, pessoal? Dessa tabela aqui, nós vamos fazer a puxada de alguns dados, nós vamos usar essa tabela
para puxar dados que nós precisamos usar. Então nós vamos precisar desses dados para alimentar nossos controles, tá bom? E agora eu vou fazer o controle de aquisição, tá? O que é o controle de aquisição? São os produtos que foram adquiridos. Toda vez que um produto é adquirido, tem que ser feito um pedido, e isso é uma aquisição, tá? Então eu vou pular aqui duas linhas, porque em cima vai ficar um cabeçalho, vocês vão ver, e eu vou definir primeiro um ID para minha aquisição, vou colocar ID-A, um PROD, que vai ser o nome do produto, medida, que é a medida do produto, valor de compra, que é o valor de compra do produto, valor de revenda, que vai ser o valor de revenda do produto, então ele foi comprado, mas se ele for revendido, vamos supor que ele tenha sobrado, não tenha sido usado, então ele tem que ser revendido, e essa revenda tem um preço. QTD é a quantidade de produtos naquela aquisição. Cada aquisição vai ter um produto e a quantidade que foi solicitada daquele produto. Prazo de entrega em dias, né? Deixa eu ver aqui. Tá certo. Prazo de entrega em dias, quanto tempo que o produto demora para chegar, tá? Também tem o prazo de validade, prazo valid, que eu vou colocar abreviado, a data do pedido, certo? E o mês do pedido. A gente vai precisar porque a gente vai criar um filtro dinâmico aqui em cima, onde a gente pode filtrar por mês, tá? Então eu vou estar arrumando aqui, certo? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. ID, PROD, medida, valor de compra, valor de revenda, quantidade, prazo de entrega, prazo de validade. Ah, aqui tem que vir o valor do pedido, pessoal. Aqui tem que ter o valor do pedido. Tá ok? Agora tá certinho. Deixa eu arrumar aqui. As colunas serão de tamanhos diferentes devido à largura do título, tá? Vou estar arrumando aqui. É isso, pessoal. Deixa assim. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou estar inserindo os dados também que são fictícios. Que eu já estou com eles prontos aqui, tá bom? Então, o ID e o nome do produto. Bom, a medida eu vou pegar através de uma puxada, tá? Porque a gente já tem o nome do produto e a gente quer a medida dele. A medida dele a gente sabe que está aqui na tabela produtos, certo? Então se a medida dele está aqui, na coluna B, a gente tem que puxar ela daqui. Então eu vou voltar lá na aba do controle de aquisição e eu vou fazer uma puxada, vou fazer um PROC V, certo? Vou apertar Tab para abrir a fórmula e ele me pede aqui os parâmetros. O primeiro parâmetro é o valor procurado. Eu quero procurar cimento, vírgula, dentro de qual matriz? Dentro da matriz de tabela produtos, dentro dessa matriz, ponto e vírgula, né, pessoal? Não é vírgula, é ponto e vírgula. E qual que é o índice que eu quero trazer? Então, se a medida está na segunda coluna, eu tenho que trazer o índice 2, contando da esquerda para a direita. Coloco o valor 2, fecho aqui com ponto e vírgula. Ele me pergunta se eu quero procurar dentro de um intervalo, eu coloco falso, aperto Tab e fecho a fórmula. E olha o que ele vai fazer, ele vai puxar a medida do cimento. Então, o que ele fez aqui? Ele procurou o cimento dentro da tabela produtos e me trouxe o índice 2, que é a coluna da medida, certo? Vou pegar e vou clicar duas vezes aqui no cantinho da célula, quando a gente passar o mouse, ó, vai ter um maisinho, eu clico duas vezes, ele me traz aqui ele repete a célula, a fórmula para as demais células, tá? Valor de compra é o mesmo procedimento. O valor de compra ele já está na tabela produtos. Ele está aqui na coluna C, entendeu? Então eu vou puxar ele daqui. Lembra que eu falei para vocês que a tabela produtos teria que estar alimentada para que a gente pudesse fazer a puxada de alguns dados. Então eu vou fazer igual PROC V, aperto Tab, ele abre a fórmula, me pergunta qual que é o valor procurado, eu digo que é o cimento, coloco um ponto e vírgula para passar o próximo parâmetro, que é dentro de matriz tabela. Então eu estou procurando cimento dentro da matriz tabela produtos, que é essa matriz aqui, e eu vou trazer qual índice, ponto e vírgula, né? Eu trago o índice 3, porque o valor de compra está na terceira coluna, tá? Então, coloco 3, eu coloco ponto e vírgula, ele me pergunta se eu quero algum intervalo, eu coloco que falso, fecho a fórmula, dou um Enter e pronto. Aqui na célula eu clico duas vezes para poder expandir a fórmula, clico duas vezes aqui no cantinho e ele puxa o valor de compra dos demais produtos. Pessoal, aqui vai ser PROC também, tá? Algumas informações aqui vai ser PROC, então vou estar dando uma acelerada no vídeo, mas o procedimento é o mesmo. Pessoal, aqui agora a quantidade, né? A quantidade, ela é um dado fictício, porque nós que iremos informar qual que é a quantidade desse produto, né? A quantidade desse produto que nós queremos incluir na nossa aquisição. Então, eu estou fazendo uma aquisição, né? Aquisição com ID 1, tem esse produto, essa medida, esse valor de compra do produto, valor de revenda, mas qual que é a quantidade do produto, entendeu? Então, a gente insere aqui, são dados fictícios que eu já deixei pronto aqui para poder mostrar para vocês. Pronto, vou colar aqui, colei. Pronto, pessoal, o prazo de entrega, ele também é através da PROC, tá? Então vou repetir a PROC. PROC V, o valor que eu quero procurar é o cimento, ponto e vírgula, dentro da matriz tabela. Qual que é a matriz? Ela está aqui na tabela produtos. Eu seleciono toda a matriz, aí eu coloco ponto e vírgula. Eu quero trazer
qual índice o prazo de entrega está na coluna F. Da esquerda para a direita, se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sexto índice, eu fecho com ponto e vírgula, coloco falso para um intervalo, fecho com parêntese. Tá? Então o que ele fez? Procurou cimento dentro da matriz tabela produtos e trouxe o sexto índice. Tá bom? Beleza? Eu vou repetir a fórmula para as demais células. Eu clico 2 vezes aqui, ó, no cantinho da célula. E vamos para o prazo de validade, que é o mesmo procedimento. A gente pega através de proc. E agora, pessoal, nós vamos aqui para o valor do pedido, tá bom? Então, para pensar o seguinte, como que a gente vai saber o valor do nosso pedido, né? Bom, se o produto que a gente está pedindo, ele tem um preço, que é um valor de compra, nós temos que multiplicar o valor de compra pela quantidade daquele produto que está sendo pedido. Então, se eu estou pedindo 10 cimentos que custam R$5, eu tenho que trazer o resultado de 5 vezes 10. E como que a gente vai trazer isso? Através de uma fórmula. Bom, primeiro eu vou colocar um igual, eu vou falar que o valor do pedido é igual ao valor de compra multiplicado, coloca o asterisco, né? A estrelinha, multiplicado pela quantidade, tá? E aí eu dou um enter e ele já traz aqui o valor de compra, o valor do pedido, tá? Pronto, eu clico aqui 2 vezes no cantinho da célula para poder expandir a fórmula. E agora vamos definir a data do pedido, que também é um valor fictício, tá? Que nós inserimos aqui, nós já temos ele pronto, ok, pessoal? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixa eu colar, colei. Ele trouxe assim porque não está formatado, então eu vou mostrar para vocês qual que é a formatação que eu vou estar utilizando, tá? Eu vou até deletar essa célula aqui e vou fazer manual para que vocês possam ver, tá? Se eu colocar aqui 1/10/2024, ele vai ficar assim, só que ele não está formatado da forma que a gente precisa para a gente poder trabalhar, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar tudo, vamos clicar aqui na página inicial, depois na setinha do lado da data, mais formato de número, vamos aqui em personalizado, depois nós vamos abaixar, e o formato que a gente vai usar é, deixa eu procurar aqui, formato de data, na verdade a gente clica em data, deixa aqui marcado português Brasil, e o formato que a gente vai utilizar vai ser esse aqui, tá? Esse é o formato que a gente vai utilizar. Tá ok, pessoal? E aqui a gente vai trazer o mês. Por que a gente vai trazer só o mês? Porque a gente vai criar um filtro dinâmico aqui na linha 2, onde a gente consegue filtrar as informações só pelo mês. Então vai ser preciso criar essa coluna. E agora que eu tenho uma data, eu já consigo ter um mês. Porque o que eu preciso fazer? Eu preciso extrair o mês desse dado e trazer para cá. Como que a gente faz isso? A gente coloca igual, texto, tab, para poder abrir a fórmula. Repara que ele me pede um valor e um formato de texto. Qual que é o valor que eu quero? É esse aqui. Mas eu trago ele em outro formato de texto. Então eu coloco ponto e vírgula e vou passar para ele qual que é o formato que eu quero. Eu abro aspas, coloco 3 M's, fecho aspas. Não, primeiro eu coloco ponto e vírgula, fecho aspas, depois eu fecho a fórmula com parênteses. Dou um enter e olha só, ele me trouxe o mês da data. O que eu faço? Eu expando a minha fórmula, clicando aqui no cantinho da célula 2 vezes. É só deixar aparecer o maisinho e clicar. E pronto, pessoal. A nossa tabela de controle de aquisição, ela já está preenchida e ela está quase pronta, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer com que o Excel entenda que isso é de fato uma tabela, para que ele trate esses dados aqui como uma tabela. Então eu vou selecionar tudo, eu seguro Ctrl Shift, aperto a setinha para o lado, ele vai até a última célula preenchida. Com Ctrl Shift segurado, pressionado, eu aperto a setinha para baixo, ele vai até a última célula preenchida e depois eu vou aqui em inserir e clico em tabela. E deixo marcada essa opção, minha tabela tem cabeçalhos, dou um OK. Pronto, agora o Excel ele entende de fato que esses dados aqui devem ser tratados dentro de uma tabela. Que esse preenchimento ele é de fato uma tabela, tá? E o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou selecionar essas células aqui, tá? Antes, deixa só eu arrumar aqui a coluna de mês. Vou dar uma diminuída nela para ela não ficar atrapalhando a margem. Pronto. Vou mesclar aqui essas células, tá? E aqui na página inicial eu vou clicar em mesclar e centralizar, por quê? Porque aqui vai ser nosso título, Controle de Aquisição 2024, tá? Eu vou estar formatando esse título, vou colocar ele no tamanho 20, tá? Aqui em cima eu mudo o tamanho, 20, a letra eu vou pôr em negrito, eu clico no Nzinho, pronto, ele deixou em negrito e eu vou colocar também em itálico, ok. E o que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu vou aqui em Tabela Design, vou clicar em inserir segmentação de dados, ele vai deixar eu escolher uma coluna e eu vou escolher a coluna de mês, que é a coluna que a gente criou. Vou dar um OK. Olha o que ele criou para mim, ele cria um filtro para mim, tá? Vamos então editar esse filtro, visando que eu tenho 12 meses no ano, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar mudando aqui e vou escrever 12, tá? Aqui no número de colunas. Repara que ele tem uma coluna por linha,
tá? Eu quero que ele tenha 12. Então eu dou um Enter, olha só o que ele fez, ele deixou uma do lado do outro, tá? Então agora são 12 colunas em uma linha só. E aqui com o mouse mesmo eu vou ajustando o tamanho do meu filtro, tá? Para ele poder caber aqui. Olha só. Feito aí o nosso filtro dinâmico, tá? Eu vou selecionar toda a tabela e eu vou marcar aqui, ó, para que os dados fiquem centralizados, tá? Para ficar algo mais organizado. Tá ok, pessoal? A gente vai criar agora o nosso controle de consumo, tá? Agora que a gente já criou o controle de aquisição, a gente vai criar o controle de consumo, tá? Que basicamente é uma estrutura parecida com o controle de aquisição, tá? Aqui vai ter o título, vai ter o filtro dinâmico também, a segmentação de dados, né? E aqui eu vou ter um ID de consumo. Eu vou ter também o PROD, que é o nome do produto, a quantidade necessária, porque tem a quantidade pedida, mas também tem a quantidade necessária. Vai ter também o prazo de validade, vai ter o prazo de uso em dias, vai ter a data da chegada, tá, do produto, vai ter o mês da data da chegada, vai ter o tempo que demorou para chegar em dias, vai ter uma informação que vai falar se o produto chegou atrasado ou adiantado, ele tem um prazo para chegar. Se ele chegar dentro do prazo, ok. Se ele chegar adiantado, vai informar. Se ele chegar atrasado, também vai informar. Vai ter também, pessoal, outra coluna que informa se sobrou algum produto, tá? Porque ele vai ser usado, mas ele pode muito bem não ser usado. Então pode ser que peça um produto e ele não seja utilizado. Então ele sobrou. Se ele sobrar, vai ser feita a revenda. Vai ter informação também se faltou. Lembra que tem a quantidade necessária e tem a quantidade que foi pedida lá no controle de aquisição. Aqui, ó, a quantidade, tá? Mas também tem a quantidade necessária. Então se a quantidade necessária for maior do que a quantidade, é porque faltou, tá? Vai ter o lucro de revenda. Vai ter o incidente ou perda. Lucro de revenda se o produto for revendido. Ele vai trazer um lucro. Incidente perda vai ser a informação que vai falar se teve algum produto que perdeu, que aconteceu algum incidente, tá? Vai ter também o prejuízo, tá? Porque se um produto tiver sido perdido, ele vai ter causado um prejuízo. Porque se ele foi comprado e foi perdido, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu alinhar aqui as... O que a gente vai fazer? A gente vai colocar esses dados aqui. E os dados também, boa parte deles são fictícios, tá? Então o que eu fiz? Eu coloquei um ID de consumo igual ao ID do produto. Então o produto, quando é feita a aquisição, ele tem um ID. E quando ele é consumido, ele também tem um ID. Então o ID de consumo vai ser o mesmo ID da aquisição, tá? PROD vai ser uma PROC que a gente vai fazer. Vocês vão perceber que as tabelas, elas conversam entre si. Então como que eu vou fazer essa PROC? PROC V, valor procurado, ponto e vírgula, dentro de matriz. A minha matriz são essas duas colunas. Aí ele traz o segundo índice com intervalo falso. Aí, agora deu certo. E eu clico aqui no cantinho da célula para poder expandir, tá? Que ele me traz o nome dos produtos, tá bom? Então, a quantidade necessária é um valor fictício, que é a quantidade que o consumidor precisa para poder fazer ali a construção civil, tá? O prazo de validade, a gente vai buscar ele através de uma PROC, tá? Então, eu faço aqui a PROC, que vocês já sabem como funciona, já expliquei. Buscando o prazo de validade dentro desse produto, dentro da tabela produtos, né? Trazendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, o quinto índice. Dou 2 cliques. O prazo de uso, pessoal, como é que funciona de uso pra gente fazer? A gente vai ter que saber quanto tempo que demorou para chegar, tá? Vocês ainda vão entender, pode acompanhar. Vamos partir para a data de chegada. A data de chegada, ela também é um valor fictício. Tá? Então eu vou estar colando aqui, vou copiar, vou colar, colei, vou selecionar todos os dados abaixo da coluna, vou formatar aqui, tô na página inicial, clico na setinha do lado do geral, mais formato de número, data, deixo aqui no português Brasil, e eu escolho esse formato de data aqui, que me traz o dia, né, com o nome do mês e o ano. Ok, o mês, vocês já sabem como funciona, a gente extrai da data, então eu faço igual, texto, ele me pergunta qual é o valor que eu quero pegar, eu pego o valor do lado, que é a data, coloco um ponto e vírgula, passo o formato do texto, né? Eu abro aspas, coloco 3 M's, que é para representar o mês, coloco ponto e vírgula, fecho aspas e fecho a fórmula com parênteses. Dou um Enter, clico aqui 2 vezes para poder expandir a fórmula. Como que eu vou saber o tempo que esse produto demorou para chegar? Bom, eu preciso saber, aqui no controle de aquisição, qual que foi a data do pedido, que está aqui na coluna J,
certo? E eu preciso saber aqui no controle de consumo qual que é a data da chegada. Eu tendo essas duas datas, eu preciso saber qual que é o número, o valor, né? O intervalo de dias que ocorre da data do pedido até a data de chegada. Quantos dias se passaram da data do pedido, que está aqui no controle de aquisição, até a data de chegada, que está aqui no controle de consumo. Antes de fazer a fórmula, eu só vou consertar aqui. Vou colar essa data aqui, vou voltar para lá. Tá certo? Como que eu vou fazer a conta? Eu vou fazer um igual dias 360, aperto o Tab para poder abrir a fórmula. E ele me pede aqui dois parâmetros, a data inicial e a data final, para poder fazer uma contagem. Então como que a gente vai fazer? Quem que é a minha data inicial? É a data do pedido, que está aqui no controle de aquisição. Eu clico aqui, aperto ponto e vírgula, e vou passar o outro parâmetro, que é a data final, certo? Então eu volto para o controle de consumo, a data final é a data de chegada. Aí eu aperto ponto e vírgula, fecho a fórmula, dou um Enter. Pronto, ele fez a contagem do dia 1 de janeiro até o dia 21 de janeiro, deu 20 dias. Eu clico aqui duas vezes para poder expandir a fórmula. Tá ok, pessoal? Vamos aqui agora para outra fórmula, né? Que é o chegou atrasado ou chegou adiantado. Como que a gente vai fazer? O que a gente precisa saber, né? O que a gente vai inserir aqui nessa coluna, só para a gente poder saber. A gente vai inserir se ele chegou atrasado, o produto, se ele chegou adiantado, ou se ele não chegou, nem atrasado nem adiantado. Ele simplesmente chegou, tá? Então ele chegou atrasado, adiantado, ou ele não chegou nem atrasado nem adiantado. Chegou no prazo. Então a gente coloca não, tá ok? Aqui a coluna faz a afirmação. Chegou atrasado ou adiantado? Se estiver atrasado é atrasado, se estiver adiantado é adiantado, se não for nenhum dos dois é não. Tá ok? Como que a gente vai fazer isso? Bom, aqui a gente tem o tempo que ele demorou para chegar. A gente já tem essa informação aqui. Ele demorou para chegar esse tempo aqui, ó, 20 dias. Mas no controle de aquisição, tem uma outra coluna aqui, que é o prazo de entrega. Então eu preciso saber se o prazo de entrega, ele é o mesmo do... Eu preciso saber se o prazo que ele demorou para chegar é o mesmo do prazo de entrega. Tá? Se a quantidade de dias é o mesmo. Então como que a gente vai fazer? Se o tempo que ele demorou para chegar for maior do que o prazo de entrega, então ele chegou atrasado. Tá? Agora, se o tempo que ele demorou para chegar for menor do que o prazo de entrega, aí ele chegou adiantado. Se o tempo que ele demorou para chegar for igual ao prazo de entrega, aí ele não chegou nem atrasado nem adiantado. É essa a forma que a gente vai fazer, essa lógica que a gente vai seguir. Então o que a gente vai fazer? Deixa eu apagar aqui. A gente vai fazer assim, ó. Igual se, tá? Ele me pede um teste lógico. O que eu vou falar para ele? Eu vou falar para ele o seguinte: se o tempo que ele demorou para chegar for maior, o sinal de maior, do que aqui no controle de aquisição, o prazo de entrega, aí você vai me trazer um atrasado. Tá? Coloco ponto e vírgula e eu passo a condição se verdadeiro, que é o valor se o teste for verdadeiro. Aí insere atrasado. Esse é o valor que vai ser trago se esse teste aqui for verdadeiro, que é o teste que a gente fez. Beleza. Se não, se. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um ponto e vírgula. Aí ele me pede, mas e se esse teste for falso? O que eu faço? Aí você vai fazer um outro se. Tá bom? Então, se o tempo que ele demorou para chegar for maior do que o prazo de entrega, traz atrasado. Se não, você vai trazer outro teste. Se esse teste for falso, você faz outro teste. Como que ele faz isso? Eu coloco um se dentro do outro. Então coloco se, aperto o tab, abro aqui outra fórmula e ele me pede outro teste lógico. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir se no controle de consumo esse valor ele é menor do que aqui no controle de aquisição o prazo de entrega, tá? Que é o mesmo teste, só que se for menor, tá ok? É lógica pura. O que a gente faz? Se ele for menor, a gente vai trazer o valor adiantado. Porque aí, se ele for menor, se o tempo que demorou para chegar for menor do que o prazo de entrega, aí a gente traz adiantado, tá? Fecho aqui com ponto e vírgula. Se não, se esse teste der falso, o que a gente faz? A gente faz um outro se, pessoal. Então, coloca aqui o tab, digita se, aperta o tab e vê se o controle de consumo, né, se esse dado aqui, que é o tempo que demorou para chegar, é igual ao dado do prazo de entrega. Aí, o que a gente faz? A gente coloca um ponto e vírgula, a gente traz um não. Porque se ele for igual, ele não vai ter chegado nem atrasado e nem adiantado, tá? E aí eu coloco 3 parênteses, né? Eu vou fechar, primeiro eu tô fechando aqui, tá? Com um parêntese. Vou colocar outro parêntese, que eu tô fechando agora, aqui, ó. Tô fechando, deixa eu ver, eu tô fechando aqui. Depois eu vou colocar um outro parêntese que ele vai fechar tudo, tá? Que ele fecha até aqui na frente, que ele fecha toda a forma. Então são 3. Dou um Enter. E olha o que ele trouxe. Ele me trouxe não. Eu vou expandir a forma, tá? Ó, repara que ele trouxe atrasado,
Aqui, deixa eu ver se ele trouxe algum adiantado. Aqui, ó, adiantado, tá? Para que vocês possam entender. Primeiro ele verifica se o tempo que demorou para chegar é menor do que o prazo de entrega. Se for, ele traz adiantado. Se for maior, ele traz atrasado. Se não for nem maior nem menor, ele traz o não, tá? Então, por exemplo, aqui nesse que tá o não. Vamos aqui. O cimento, ele demorou 20 dias para chegar. Se a gente vê o cimento aqui, o ID 1, ele tem um prazo de entrega de 20 dias. Então tá ok. Vamos pegar aqui um que está atrasado, que é o impermeabilizante, a base de látex. Ele demorou 62 dias para chegar. Se a gente for no controle de aquisição, o impermeabilizante, que vai estar no ID 16, aqui, ele teria que demorar 60 dias para chegar, que é o prazo de entrega, tá? Se a gente pegar aqui um adiantado, aqui embaixo tem um adiantado, aqui ó, a ID 68, a tinta de 1 litro, ela demorou 10 dias para poder chegar. Se a gente for lá no controle de aquisição, no ID 68, a tinta teria que ter demorado 40 dias para chegar. Então ela chegou adiantada. Então tá funcionando, tá ok, pessoal? Vamos continuar seguindo aqui em frente. Sobrou ou faltou, pessoal? O que é esse sobrou ou faltou? Vamos lá, eu tenho uma quantidade necessária que eu preciso nesse controle de consumo, certo? E eu tenho a quantidade que foi pedida, que está aqui na coluna QTD, tá? Então, controle de consumo, quantidade necessária do cimento, 14. A quantidade que foi pedida aqui foi 10. Então, faltou pedir 4 cimentos, tá bom? Se aqui tivesse 6 e ele tivesse pedido 10, ia ter sobrado 4. Por quê? Porque quem consome não faz aquisição. A ideia é essa, entendeu? Então, ia... não, perdão. Aqui ia ter sobrado 4, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer o seguinte. Para mim saber se sobrou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a quantidade necessária e diminuir pela quantidade que foi pedida, entendeu? Se sobrar algum valor, esse valor tem que vir para cá. Por exemplo, se aqui tiver 6 e lá tiver... Não, perdão. Deixa eu ver. É isso mesmo. Eu tenho que pegar a quantidade que foi pedida e diminuir pela quantidade necessária, tá? É isso que a gente tem que fazer. Então, se aqui tiver 10, né? E aqui tiver 6, aqui vai ter que vir um 4. Mas para pensar comigo, se não tiver sobrado, né? Vamos supor que pediu 10 e tinha 10, precisava de 10, ou então 11, né? Vamos supor, aqui não teria que vir nenhum valor. Então aqui nessa coluna nós vamos inserir 2 valores apenas. Ou o valor que sobrou, se tiver sobrado, vamos supor, aqui sobraria 4. Ou então a gente vai inserir um não, tá? Porque não sobrou. Não sobrou, não sobrou. Pronto, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir uma condição se, tá? E ele me pede um teste lógico. O que a gente faz? A gente pega a quantidade, coloca um menos, volta para o controle de consumo, pega aqui a quantidade necessária. Então nós vamos diminuir a quantidade pela quantidade necessária. E se o valor for menor ou igual a zero, a gente vai estar trazendo o quê? Ponto e vírgula, a gente traz o não, tá? Porque se o valor for menor, é porque não sobrou, faltou. Se for igual a zero, é porque não sobrou nem faltou. Então, se ele for menor ou igual a zero, vai vir o não, tá? A gente faz aqui esse teste, e se esse teste der verdadeiro, a gente traz o não. Mas se esse teste der falso, o que a gente faz? A gente faz um outro teste. A gente pega a quantidade, subtrai pela quantidade necessária, tá? E aí, a gente faz o quê? Traz o resultado da subtração. Tá bom? Dá um enter e pronto, olha só, ele trouxe 4. Se eu colocar 10 aqui, ele traz não. Por quê? Porque lá tem 10, tá vendo? Se eu colocar aqui que precisava de 11 e pediu 10, ele continua no não. Se eu voltar pro 4, se eu voltar pro 6, ele traz o 4. Tá vendo? Então tá funcionando normalmente. Vamos pegar essa fórmula aqui e vamos expandir ela, tá? Vamos continuar. O faltou é a mesma lógica. A mesma lógica a gente vai usar, pessoal. A única coisa que vai mudar é que o teste que é feito a primeira vez, ele tem que ser com outra condição, é maior ou igual a zero. Porque se o resultado da subtração der maior ou igual a zero, então vai ter sobrado. Ou então não vai ter sobrado nem faltado. Se não, se esse teste for falso, é para trazer o valor da subtração. Pronto, tá? A gente pode validar aqui. Deixa eu pegar... Ah, mas tem um detalhe, pessoal. Aqui, ele está trazendo menos 5, né? Por quê? O que acontece, pessoal? Por que ele está trazendo esse valor negativado? Presta atenção. Porque aqui a gente está falando que precisa de 10, né? Mas ele pediu 5. Então, 5 menos 10 está dando menos 5. E ele está trazendo um resultado, só que ele está trazendo com esse sinal de negativo, que visivelmente não fica uma coisa legal para a gente enxergar, tá? Mas o resultado está certo, matematicamente sim, porque realmente está faltando 5, né? Mas como que a gente tira esse valor negativo, esse sinal de negativo, esse sinal de menos, para visivelmente ficar uma coisa mais correta? Olha o que a gente faz. A gente vai pegar e vai adicionar aqui, ó, antes
da subtração, a gente vai colocar um ABS. E a gente coloca essa subtração dentro do ABS, tá? Então eu abro aqui o ABS, coloco a subtração, fecho o ABS, né? Aqui com parênteses, depois eu fecho a fórmula. Dou um Enter. Olha aqui, eu vou dar 2 cliques agora, tá? Repara que ele não trouxe mais o valor negativo, tá? Ele continua trazendo o valor certo, só que sem o sinal de negativo, tá? Visivelmente fica melhor, tá? É para isso que serve o ABS. Vamos para a próxima coluna, pessoal, que é o lucro de revenda. Como que a gente vai saber o lucro de revenda? Bom, basicamente, nessa coluna, a gente vai trazer o resultado do lucro de revenda, ou então, se não tiver um lucro de revenda, a gente vai trazer o valor não. Então seria, por exemplo, assim, ou a gente vai trazer o valor do lucro de revenda, ou então o valor não, tá? Quando que é que vai ter lucro de revenda, né? Quando sobrar produto. Pronto. Sobrou produto, tem revenda. Se tem revenda, tem lucro. Não sobrou produto, então ele vai trazer o não. Pronto. É isso. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou verificar se nessa coluna do sobrou tem o valor não. Se não tiver sobrado nada no lucro de revenda, eu também vou colocar um não, porque se não sobrou não tem revenda, então eu coloco um não. Mas se não tiver o não, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor que está aqui e vou multiplicar pelo preço de revenda do produto. E quem vai trazer o preço de revenda do produto é uma PROC-V, que vai pegar o preço de revenda aqui da tabela produtos, tá? Vamos com calma, vamos entender na prática, vamos devagar. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer o seguinte, igual a se e abro uma condição. Ele pede aqui um teste lógico. Qual que é o teste que eu quero fazer? Verifica pra mim se o J4, que é a célula que informa se sobrou, é igual a não. Verifica pra mim, faz esse teste. Ok, ponto e vírgula. Se for igual a não, qual que é o valor que você deve trazer? O valor não. Por quê? Porque se não sobrou, então não tem lucro de revenda. Ok? Mas se aqui for um valor diferente de não, o teste vai dar falso. E aí o que a gente faz se o teste der falso? A gente pega, cria um outro se, verifica se J4 é maior do que zero. Se for maior do que zero, aí a gente faz o quê? A gente pega J4, multiplica, porque se ele for maior do que zero, ele vai ser o que sobrou, não é isso? Então, a gente pega J4, multiplica pelo preço de revenda do produto. Quem que vai trazer? A PROC-V vai trazer o preço de revenda do produto. Então, multiplica J4 pelo resultado da PROC-V, tá? Então, a gente faz aqui, ó, PROC-V, tá? Qual que é o valor que a gente vai procurar? Cimento, ponto e vírgula, dentro da onde? Dentro da matriz tabela produtos. Aqui, a gente traz aqui, dentro da matriz tabela produtos. Trazendo qual índice? Trazendo o índice 4. Pronto. Coloca um ponto e vírgula, ele pergunta se tem que ser algo dentro de alguma correspondência, eu coloco falso, fecho a fórmula, e se não der para multiplicar, o que a gente traz? A gente traz um erro, tá? Fecha aqui a proc e fecha a fórmula. Pronto, ele trouxe aqui pra gente, tá? Vou expandir a fórmula, se a gente validar aqui, ó, sobrou 4, né? Sobrou 4, beleza, sobrou 4 cimentos. Qual que é o valor de revenda do cimento? É 3. 4 vezes 3 é 12, tá bom? Vamos voltar pra cá. Vou expandir a fórmula, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Vou expandir a fórmula. Beleza, olha só, ele tá trazendo não, pra quem não tem sobra. Pra quem tem sobra, ele traz o resultado. E eu vou formatar isso aqui como real brasileiro, tá? Então eu seleciono a célula, seguro Ctrl Shift, aperto a setinha pra baixo, ele vai até a última célula preenchida, eu venho aqui na página inicial, vou aqui do lado do dinheiro, seleciono R, cifrão, português, Brasil e pronto, tá ok? Vamos agora para o incidente perda, pessoal. O que é o incidente perda? Ele é um valor fictício. Tá? Um valor fictício que indica o seguinte, se algum produto foi perdido, se houve mau uso, se houve algum incidente, porque tem produtos que faltam, tem produtos que sobram e tem produtos que são perdidos, tá? E sobrou é diferente de perda. O que sobra e tá inteiro a gente consegue revender e ter lucro. Mas o que foi perdido é um prejuízo. Por quê? Porque a gente comprou e perdeu. Lembrando que a gente está na tabela de consumo. Então, quando o produto está pronto para ser consumido, é porque ele já foi adquirido. Tá? Então, aqui no incidente de perda, a gente vai inserir um valor fictício pra gente poder trabalhar com ele na coluna de prejuízo. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Incidente de perda. Tá aqui, tá? Incidente de perda. Opa, deixa eu colar. São valores fictícios. Beleza, tá aqui, ó. Incidente de perda. Tá? Ok, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai calcular agora o prejuízo. Como que a gente calcula o prejuízo? A gente pega a quantidade de incidentes de perda e multiplica pelo valor de compra do produto. Tá ok? Porque ele foi comprado, não foi consumido, não sobrou, ele foi perdido. Então é um prejuízo, ok? Quem que vai trazer o valor de compra do produto? A PROC-V, tá bom? Então como é que a gente vai fazer? A gente vai falar que essa célula aqui é igual a esse valor aqui multiplicado pela PROC-V, que vai trazer o preço de compra do produto. Como que a gente busca o preço de compra do produto? PROC-V. Eu tenho que procurar um valor. Quem que eu vou procurar? Eu vou procurar o cimento, ponto e vírgula. Eu procurei ele dentro da onde? Dentro da matriz tabela produtos, aqui dentro. Pronto, procurei ele aqui dentro. Eu trago qual índice? Ponto e vírgula. Eu trago o índice 3, 1, 2, 3, aqui, porque é o valor de compra. Ponto e vírgula. É dentro de alguma correspondência? Não. Então eu coloco falso, fecho com parênteses, dou enter e pronto. Tá calculado aqui meu prejuízo. Eu vou selecionar a célula, Ctrl Shift, seguro, pressiono, aperto setinha para baixo, solto, Ctrl Shift, vou aqui na página inicial, vou do lado do dinheiro, R cifrão, português, Brasil, tá? Vamos validar se tá certo? Olha só, aqui tem um prejuízo, né? Um incidente, uma perda. De quem? Do nosso tijolo ecológico. Aqui tá falando que o prejuízo foi de 1,50. Se a gente voltar na tabela produtos, o tijolo ecológico, ele custa 1,50, tá bom? Então tá certo, pessoal. É isso. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar aqui Ctrl Shift, seguro, pressiono, setinha para direita, seleciono a última célula da direita, setinha para baixo, seleciono a última célula de baixo, aqui tá preenchida, né? Solto Ctrl Shift, venho aqui em inserir, clico em tabela e deixo marcado minha tabela tem cabeçalhos, dou um OK. Beleza, ele vai tratar meus dados como uma tabela de fato. Eu diminuo um pouco o zoom. E olha só, eu vou selecionar tudo de novo. Vou deixar aqui alinhadinho no meio. Pronto. Deixa eu ver aqui. Prazo de uso do dia, deixa eu apertar um pouquinho aqui. Demorou pra chegar, sobrou, faltou, tal. Deixa eu chegar um pouquinho pra cá. Ok, pessoal, bacana. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar aquele filtro, né? Que é o filtro
que vai trazer o mês pra gente, tá? Então eu vou aqui em tabela design, inserir segmentação de dados, seleciono a coluna mês, dou um OK, ele vai abrir aqui essa segmentação para mim poder formatar, segmentação de dados. No número de colunas eu coloco 12, dou um enter, e ele traz aqui 12 colunas em uma linha para mim. Eu chego para cá, vou chegar para cima também, deixa eu chegar aqui para baixo, agora eu vou só arrumar, né, para poder ficar arrumadinho aqui. Pessoal, e agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas células aqui de cima, eu seguro o Shift, vou apertando a setinha pro lado, aperto e solto, tá? E aí eu vou clicar aqui, página inicial, mesclar e centralizar, para ele mesclar e centralizar para mim, tá ok? E aqui eu vou estar escrevendo controle de consumo 2024. Pronto, vou voltar aqui no controle de aquisição, vou copiar aqui a formatação desse título, página inicial, pincel de formatação, volto no controle de consumo, clico aqui no controle de consumo 2024, ele colou, teve uma célula aqui que não mesclou, eu clico para mesclar de novo, tudo certo, tá ok, pessoal, né? Eu poderia já partir para o dashboard, né? A gente já tem aqui uma visualização bacana do controle de aquisição, todo mês aqui a gente consegue saber o que aconteceu, a gente tem uma visualização bem bacana aqui também do controle de consumo, mas eu não quero fazer o dashboard agora, eu quero continuar explorando mais fórmulas com vocês, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos aqui para análise mensal, tá? O que a gente vai estar trazendo aqui na análise mensal? A gente vai estar trazendo uma quantidade de aquisição, que é a quantidade de aquisição por mês, tá? Vamos trazer também quantidade de produtos inclusos nas aquisições, tá? A gente vai trazer a quantidade de produto que chegou também por mês. A gente vai trazer a quantidade que sobrou de produtos por mês, tá? A gente vai trazer a quantidade que faltou de produtos por mês. A gente vai trazer a quantidade total de gastos, que quando a gente faz a aquisição a gente gasta, tá? A gente vai trazer a quantidade total de prejuízo, o valor total de lucro de revenda de cada mês. A gente vai trazer os produtos que chegaram atrasados, tá? A gente vai trazer a quantidade total de produtos que chegaram adiantados. E a gente vai trazer o mês, que é pra gente poder estar fazendo aquele filtro, tá? Que a gente vai trazer essas informações aqui, mas eu quero a informação de cada mês, tá? Então deixa eu arrumar aqui as colunas, tá? Chegar um pouquinho pra cá. Prontinho, já arrumei. Agora eu vou inserir duas linhas aqui, que aqui em cima vai ficar o título e o filtro, que é aquele padrãozinho. Aí a gente vai pegar e vai somar, né? O quantidade de aquisição, quantidade de produtos inclusos. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai pegar aqui na coluna do mês e vai colar a abreviação dos meses, tá? Então a gente vai colar aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, pra gente saber, pra gente poder filtrar. Porque eu vou criar essas informações aqui, só que dentro de cada mês, tá bom? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer? Eu quero saber a quantidade de aquisições que aconteceram em janeiro, né? O que eu vou fazer então? Eu vou fazer assim, ó, conte.se, tab, para abrir a fórmula. Ele me pede um intervalo e um critério, né? Então eu vou falar para ele assim, ó, conte para mim na tabela controle de aquisição da coluna K até K, que é essa aqui, ó, toda essa coluna K que tem um mês. Eu vou arrumar aqui, é K até K, beleza. Vamos voltar lá, aqui, controle de aquisição, deixa eu arrumar aqui, pessoal. Isso. Vê pra mim de K até K, faz uma contagem pra mim, de qual critério? Das células que tem janeiro escrito. E aí eu fecho a fórmula e dou um enter. E olha só, ele trouxe 16, entendeu? Então se a gente for no controle de aquisição, filtrar aqui pra janeiro, olha só quantos que tem. 16 aqui na contagem, tá? Então vamos voltar lá para nossa tabela. E olha só, a gente vai expandir a fórmula. Só que o que acontece? A gente vai ter que mudar aqui manualmente o nosso mês, tá? A gente vai ter que fazer isso aí manualmente. Eu vou estar fazendo aqui e acelerando o vídeo, tá? Porque para cada mês eu quero saber quantas aquisições tiveram, tá? A mesma fórmula, só que vai mudar aqui o nome do mês, ó. Então eu vou copiar aqui, ó, colar. Aqui em vez de janeiro vai ser February, que é fevereiro, tá? Olha só. Pronto. Aí pro próximo vai ser março. O que a gente está querendo saber aqui? A gente quer saber a quantidade de produtos inclusos nas aquisições de cada mês. Então, por exemplo, eu tive 10 aquisições, tá, mas se dentro delas eu tive 2 produtos em cada uma, então eu tive 20 produtos dentro de todas as aquisições. Basicamente é quantos produtos foram adquiridos por mês, entendeu? Uma aquisição pode ter mais de um produto. Tanto é que aqui na coluna de controle de aquisição tem o ID da aquisição e na coluna F tem a quantidade de produtos que estão inclusos nessa aquisição. Então o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai pegar e vai fazer um soma-se tab para poder abrir a fórmula e aí ele me pede um intervalo. Qual que é o intervalo? Ele está no controle de aquisição, certo? Que é a nossa aba aqui, ó. Ele está no controle de aquisição. Qual que é o intervalo? É da coluna K até K, tá? Porque a coluna K é a coluna que tem um mês lá no controle de aquisição. E aí eu tenho que verificar se nesse intervalo tem o quê? Tem janeiro. Se tiver, aí você vai lá no controle de aquisição, né? Aqui é esse aqui. Vai no controle de aquisição e a quantidade está na coluna F. E aí você verifica para mim de F até F
quantas linhas que tem, tá? Então ele entra no controle de aquisição, verifica o intervalo de K até K, que é a coluna que tem um mês, verifica onde que tem janeiro, verificou esse critério, aí pega e soma da coluna F até F, que é onde tem a quantidade, tá? Dá um enter, volta aqui, aí ele traz o valor. A mesma coisa, pessoal, vai ser aqui para essa fórmula, para a questão do mês. A gente vai copiar a fórmula e vai trocar só o mês. Tá bom, pessoal? Então a gente vai fazer aqui. Então pronto, pessoal, agora vamos continuar aqui para a próxima coluna, que é a quantidade dos produtos que chegaram, tá? Então o que a gente vai fazer? Todo mês chegam produtos, né? Lembrando que tem um prazo de chegada, alguns demoram mais para chegar, outros demoram menos, mas todo mês tem o prazo de chegada, tá? Então como é que a gente vai saber a quantidade de produtos que chegaram em determinado mês, né? Como que a gente faz isso? A gente faz da seguinte forma: a gente abre um soma-se, tá? Soma-se, soma se tiver a seguinte condição. Então faça uma soma se dentro do controle de aquisição, na coluna K, né, que é a coluna que tem o mês, de K até K, tiver os critérios. Qual que é o critério? O nome do mês. Então você coloca o critério aqui, beleza. Soma se na coluna K tiver janeiro, tá? Faz a soma das linhas que na coluna K tem janeiro. O que é para somar? Aí você vai somar a coluna F, tá? Então a gente soma aqui, ó. O intervalo de soma está no controle de aquisição, coluna F. Tá ok? Beleza. Fecha a fórmula, dá um enter. Prontinho. Agora é só pegar a fórmula e mudar aqui o mês para as demais linhas, tá? Vou estar fazendo aqui, pessoal. Então eu vou pegar aqui a fórmula, vou copiar, vou colar embaixo, vou mudar aqui o mês, janeiro para fevereiro, né? E vou fazer a mesma coisa para as demais linhas. Pronto, foi feito o procedimento. E agora a gente tem que saber a quantidade que sobrou, né? Então é o QTD sobrou. Como que a gente vai descobrir isso? Qual que é a quantidade que sobrou em cada mês? A gente vai fazer uma soma com uma condição. Soma-se no intervalo do controle de consumo, né, da coluna G até G, que é a coluna que tem um mês. Se tiver o valor janeiro, então a gente traz no controle de consumo a soma de J até J, tá? Que é aqui a soma do que sobrou, tá? Então, se de G até G, que é a coluna de mês, tiver janeiro, aí da coluna J até J, no controle de consumo, a gente faz a soma do que sobrou e dá um enter, tá? E aí faz o mesmo procedimento para as outras células aqui embaixo. Vai copiar a fórmula, colar e trocar o mês, tá? Então tá ok, pessoal. Agora a quantidade que faltou é o mesmo procedimento, tá? Só que vai mudar a coluna, tá bom? Então o que a gente vai fazer na quantidade que faltou? A gente vai fazer uma soma, se, que é uma soma com uma condição. Se no intervalo do controle de consumo aqui, na coluna G, né? Na coluna de G até G, tiver o resultado janeiro, aí a gente faz uma soma. Qual que é a soma? A gente soma o controle de consumo, né? A gente soma os valores de K até K, que é a quantidade aqui que faltou da coluna K, tá? Então eu coloco de K até K. E aí eu fecho a fórmula, tá? Vou repetir a fórmula para as demais células, só que trocando aqui a questão do mês. Então eu copio a fórmula, colo aqui, venho aqui no mês e deixo o mês que eu quero, que é fevereiro, tá? Prontinho, pessoal. E agora o que a gente vai fazer é somar a quantidade total de gastos. Então como que a gente faz isso? A gente tem que somar qual que foi os gastos de cada mês, tá bom? Igual a soma-se, soma somente se o critério for atendido, né? Então ele passa aqui alguns parâmetros. O intervalo, o critério e o intervalo de soma. Qual que é o intervalo que eu quero? Soma-se no controle de aquisição da coluna K até K tiver ponto e vírgula. Aí a gente coloca os critérios. Tiver janeiro, que é o mês, você vai... Aí eu coloco ponto e vírgula de novo. No controle de aquisição, clico aqui de novo, da coluna I até I, você vai fazer a soma, tá? Fecha ele com parênteses. Pronto, ele vai trazer a quantidade total de gastos. Eu repito a fórmula para as demais células, só que eu troco aqui o nome do mês, tá bom? Beleza, então vamos continuar. Então, pessoal, vamos lá. Para mim saber a quantidade total de prejuízo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui no controle de consumo, né? Na coluna N, eu tenho o valor do prejuízo.
Na coluna G eu tenho mês, então eu tenho que saber o prejuízo de cada mês. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um igual soma se, tá? Vou abrir a fórmula, ele pede um intervalo. O intervalo vai ser aqui dentro do controle de consumo, tá? Que é da célula G4 até a célula G89, tá bom? E aí o que a gente vai fazer? A gente coloca um ponto e vírgula e passa alguns critérios, né? Que é no caso o mês, janeiro, tá? Então se de G4 até G89 tiver janeiro, que é o critério, a gente vai fazer o intervalo de soma, né? Mas o que acontece? Eu tô colocando G4 até G89 aqui porque eu não quero que ele considere os títulos as outras coisas, tá? Então ele só vai pegar a partir da linha 4. Beleza. Então, se dentro do controle de consumo de G4 a G89 tem janeiro, o que tem que ser feito? Tem que ser feita uma soma de N4 até N89, tá? E aí eu fecho aqui, dou um Enter. Ah, tem um detalhe. Deixa eu voltar aqui. A soma tem que ser dentro. Pra gente estar somando, a gente tem que mencionar aqui o controle de consumo. Pronto. Agora sim, a gente coloca de N4 até N89. Dá um Enter, ele vai trazer aqui, tá? Eu vou repetir a fórmula para as demais células, tá? A única diferença é que eu vou trocar aqui o mês, tá bom? E aí, o que eu vou estar fazendo, tá, pessoal? Vou estar selecionando aqui e vou estar deixando no formato de Real Brasil, tá? Vou estar selecionando aqui também, formato de Real Brasil, tá? Ok, vamos continuar aqui então, valor total, lucro de revenda, tá bom, pessoal? É a mesma coisa, a gente precisa saber qual que é o valor total do lucro de revenda de cada mês. Então aqui no controle de consumo, na coluna L a gente tem o lucro de revenda e na coluna G a gente tem o mês. Então para mim saber o lucro de revenda de cada mês, o lucro de revenda de cada mês, o que eu tenho que fazer aqui na análise mensal? Eu tenho que pegar e fazer uma soma se, tá? O controle de consumo de G4 até G89, ponto e vírgula, segue os critérios. Que critérios? De ter o dado janeiro. Se tiver o controle de consumo da célula L4 até L89, vai ter que ser somada, tá? Então dá um Enter, ele já puxou aqui. Eu vou fazer o mesmo procedimento para as demais células, tá? Só que eu vou estar colando aqui e mudando o mês, tá bom? Pronto, pessoal, agora a gente vai fazer então a quantidade de produtos que chegaram atrasados, tá? Como que a gente vai fazer isso? Aqui no controle de consumo, na coluna G eu tenho o mês e na coluna I eu tenho a informação se chegou atrasado, se chegou adiantado ou se não chegou nenhum dos dois. Então o que eu vou fazer? Eu vou estar abrindo aqui uma nova fórmula, né? Eu vou colocar igual conte C, igual conte C. Então é para contar o que? Conte com com um critério, né? Conte dentro de um intervalo com um critério. Conte Cs, na verdade, pessoal. Aqui, pronto. Que aí eu consigo passar o intervalo de critério e o critério, tá? Qual que é o intervalo de critério, então? É o controle de consumo, né? Da coluna G, certo? Ponto e vírgula, se tiver o dado janeiro, se tiver o dado janeiro, esse aqui é o meu critério, tá? Se tiver o dado janeiro, dentro do intervalo G, se tiver o dado janeiro, o que é para fazer? Ponto e vírgula é para vir no controle de consumo, tá? E contar da coluna I, ponto e vírgula, quantos dados existem com o valor atrasado, certo? Fecha aqui o parênteses, dou Enter, ele vai contar, tá bom? Então eu vou pegar a fórmula e vou replicar para as próximas células. Então, pessoal, a gente vai fazer o mesmo procedimento aqui para a quantidade de produtos que chegaram adiantados, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai copiar a mesma fórmula que está aqui, só que a gente vai trocar. A gente não vai colocar adiantado. Aliás, a gente não vai colocar atrasado, né? A gente vai colocar o argumento adiantado aqui, tá? Pronto, é só replicar a fórmula para os próximos meses, tá? Eu copio aqui, colo, troco o mês e faço o mesmo para as demais células, tá? E agora, pessoal, que já está pronto, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai tratar esses dados aqui como tabela. Então, seguro Ctrl Shift, setinha para baixo, setinha para o lado. Vou clicar aqui em inserir tabela, deixo marcado minha tabela tem cabeçalhos, dou um OK. Ele vai transformar os dados em uma tabela. Vou na página inicial, deixo alinhado aqui centralizado. Deixa eu diminuir aqui o zoom, deixa eu arrumar de um jeito que fica
viável, deixa eu... Pronto, a gente vai fazer o mesmo esquema aqui, a gente vai colocar um título, né? Então essas células aqui eu seguro o Shift, aperto pro lado, vou estar clicando em mesclar e centralizar, vou escrever o título, análise mensal, depois eu vou aqui no controle de consumo e aí eu copio aqui com o pincel de formatação, volto na análise mensal, clico aqui e eu vou estar fazendo aquele esquema da segmentação dinâmica, né? Então clico em tabela design, clico aqui em inserir segmentação de dados, deixo marcado o mês, dou um OK, vou aqui nas colunas, deixo 12, aperto Enter. Prontinho, coloquei aqui. Então tem análise mensal agora, tá ok? E dessa análise mensal, pessoal, nós vamos fazer algumas tabelas para que a gente possa criar o nosso dashboard, tá? Então nós vamos criar algumas tabelas dinâmicas, ok? Então eu vou clicar aqui em inserir, tá? Em qualquer lugar na tabela eu seleciono tabela dinâmica, dou um OK. Ele vai me jogar para uma nova aba e o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar algumas informações, tá? Então eu vou arrastar o mês aqui para a linha e eu vou pedir para pegar a soma da quantidade de aquisições de cada mês, tá? Então eu coloco aqui nos valores a quantidade de aquisição. Ele me trouxe uma tabela. Eu vou copiar essa tabela, eu vou recortar, vou colar mais para cima, vou copiar, vou colar do lado e eu vou mudar agora. Não vou trazer mais a quantidade de aquisição. Vou trazer a segunda coluna, quantidade de produtos inclusos nas aquisições, tá? Beleza, vou continuar. Vou copiar essa tabela, vou colocar aqui do lado e eu vou trazer agora a quantidade de produtos que chegaram. Ok, vou copiar, vou jogar para o lado, deixa eu diminuir aqui. Isso, deixa eu diminuir aqui também. E agora eu vou trazer, vou colar aqui e eu vou trazer a soma da quantidade que sobrou, tá? Pronto. Trouxe aqui a soma da quantidade que sobrou, vou colar aqui também. Vou trazer a quantidade que sobrou, tá? Vou trazer também aqui, eu vou mudar, vou trazer a quantidade que faltou. Pronto. Quantidade que sobrou e a quantidade que faltou. Soma dos produtos que chegaram. Já foi, né? Então aqui vai ser a soma do total de gastos. Essa aqui duplicou, vou estar excluindo ela porque duplicou. Deixa eu continuar. Soma da quantidade que sobrou. A soma da quantidade que faltou. Soma também do total de gasto, tá? E vou trazer também o total de prejuízo e o valor do lucro de revenda. Selecionei aqui o total do prejuízo. Vou somar aqui o lucro de revenda. Vou colar aqui também. Os produtos que chegaram atrasados. Vou colar aqui embaixo outra tabela e vou selecionar os produtos que chegaram adiantados. Vou nomear aqui minha aba como tabela dinâmica. E para que eu estou criando essas tabelas dinâmicas? Para mim poder criar o dashboard, tá? Então vou arrastar ela para cá. Arrastei para cá. Tá? E aí eu vou estar criando o dashboard, ok? Então eu vou pegar os produtos que chegaram. Vou estar fazendo, pessoal, os gráficos, né? Para poder colar no dashboard. Então aqui nos produtos que chegaram, eu vou estar inserindo um gráfico aqui de linha, tá? Faço esse gráfico aqui de linha. Produtos que faltaram, eu vou estar inserindo um gráfico aqui de coluna. Eu vou aqui em inserir, clico em cima da tabela dinâmica, né? Inserir, clico aqui, clico na coluna. No total do prejuízo, eu vou clicar aqui na tabela dinâmica do total do prejuízo, inserir. E aí eu clico aqui na coluna, seleciono a coluna 2D. Produtos que chegaram atrasados. Eu vou clicar aqui na tabela dinâmica,
clicar aqui em inserir. Vou clicar aqui no gráfico, vou inserir um gráfico de linha, tá? No total de gastos. Eu vou clicar aqui na tabela dinâmica, vou clicar em inserir, vou clicar aqui nesse gráfico de linha, vou estar inserindo esse gráfico aqui, pessoal, tá? Depois a gente vai pegar todos os gráficos, né, e colocar dentro do dashboard. Eu vou pegar também o valor total do lucro de venda aqui na tabela dinâmica, vou inserir, vou clicar aqui no gráfico de linha, vou clicar aqui para poder inserir esse gráfico. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma nova aba chamada dashboard e eu vou colar todos esses gráficos lá. Então eu vou segurar a tecla Ctrl, né? Vou selecionar todos, apertar o Ctrl X, vou vir aqui e vou apertar o Ctrl V. Vou voltar lá, vou selecionar esse aqui também que faltou, Ctrl X, vou aqui no dashboard e aperto o Ctrl V, tá? Agora eu vou estar alinhando aqui os meus, o dashboard, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui. E outra coisa também que eu vou estar fazendo, pessoal, é sobre o filtro dinâmico, tá? Eu vou estar clicando aqui, vou estar voltando na tabela dinâmica, vou clicar aqui em tabela dinâmica design, inserir segmentação de dados, vou escolher o mês, tá bom? Dou um OK, ele vai trazer para mim o filtro dinâmico que a gente já conhece. Eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em conexões de relatório. E eu vou marcar todas essas opções aqui, tá? Pois dessa forma, o que vai acontecer? Esse filtro dinâmico, né, essa segmentação dinâmica, ela vai estar se relacionando com todas as tabelas dinâmicas. Então, se eu selecionar aqui janeiro, ele muda tudo. Fevereiro muda tudo. Março muda tudo. Pega o mês de março para todas as informações, tá? E eu vou recortar também, vou selecionar aqui, né, clique em cima, Ctrl X, vou voltar aqui no dashboard e vou colar aqui, tá? Vai estar ficando aqui, tá? E ele também se relaciona com o dashboard, tá ok? Então eu vou voltar a arrumar aqui, rapidão, para ficar alinhadinho, tá? Certo, pessoal? Então eu vou clicar aqui também, ó. Vou deixar o fundo preto, certo? Vou colocar aqui, vou expandir, né, o filtro. Vou clicar em cima, vou em segmentação, vou aumentar para 12 colunas. Vou deixar aqui o filtro. Na verdade eu vou clicar com o botão direito em cima também. Vou aqui em configuração e vou desmarcar a opção de exibir o cabeçalho. Pronto, assim fica mais clean e a gente consegue ganhar mais espaço também, tá? Consigo deixar ele aqui em cima. E aqui tá o filtro, tá bom, pessoal? Eu tirei o cabeçalho, tá? Cliquei com o botão direito, vim aqui em configurações, desmarquei a opção exibir cabeçalho. E aí, deixei desse tamanho assim, tá bom? Posso filtrar aqui. Se eu quiser tirar o filtro, eu clico com o botão direito em cima, limpar filtro. E aí o que eu vou fazer? Eu vou estar definindo um título aqui para cada gráfico, tá bom? Então eu vou clicar em cima, vou definir o título aqui, quantidade dos produtos que chegaram. Também vou definir um outro título aqui, quantidade, opa, deixa eu dar Ctrl Z, pronto, quantidade dos produtos que faltaram. Eu vou colocar aqui também quantidade total de prejuízo. Vou colocar aqui também quantidade dos produtos que chegaram atrasados. Aqui vai ser a quantidade total de gastos. Aqui vai ser a valor total do lucro de revenda. E aí o que mais que eu vou estar fazendo? Eu vou estar removendo aqui esses botões em cima, que ocupam muito espaço, tá? Então eu clico no gráfico, clico aqui para tirar os botões, vou fazer isso para todos os gráficos, tá? Vou clicar no gráfico, clicar para tirar os botões, clico no gráfico, clico para tirar os botões, aqui também eu faço isso, e aqui também, tá? Vou estar tirando essas linhas também, tá ok? Clico em cima da linha, deleto, esse total eu vou tirar, deleto também, esses valores aqui embaixo eu vou tirar, deleto, aqui também ó, essas linhas, tá? Eu vou deixar só o mês, é porque ocupa muito espaço, tá, pessoal? A gente precisa de espaço para poder trabalhar, tá? Vou clicar aqui na linha, espera só um momento, cliquei aqui na linha, deleto, eu vou clicar aqui também, deleto, aqui também eu deleto, tá? Vou deletar esse aqui também, e aos poucos aí o nosso gráfico ele vai ganhando forma, né? Vou deletar aqui também, vou deletar aqui também, esse total eu deleto, opa, dou um Ctrl Z, o total eu deleto, esse número eu deleto, eu tô deixando só o mês, tá? Que é a informação que a gente vai precisar. Os valores a gente vai colocar depois, mas por enquanto eu tô deixando só o mês. Pessoal, só uma dica também, tá? Aqui no gráfico, se a gente clicar e a gente for aqui para poder inserir o gráfico, né? O gráfico de coluna, de linha, né? Existe um que permite a extremidade externa do dado aqui fora e existe outro que não. Então o primeiro, ele permite. Se eu clicar no primeiro aqui, eu clicar no gráfico, foi em design,
adicionar elemento de gráfico, rótulo de dado, colocar extremidade externa, tudo bem. Mas o outro, ele não deixa, tá? Olha aqui, se eu colocar esse segundo aqui, ele não deixa, ele não me dá a opção de extremidade externa. Então se eu for formatar, design, se eu for no design, adicionar, rótulo de dados, ele não dá a opção da extremidade externa, tá? Então eu vou voltar para o que estava antes e vou consertar o restante. Porque aí dessa forma a gente não precisa ficar movendo manualmente. E agora eu vou mudar o formato dos dados, né? Eu clico aqui em cima do dado que está sendo apresentado com o botão direito, formatar rótulo de dados. Vou aqui em número, depois eu vou em contábil ou então moeda, né? No nosso caso aqui eu vou colocar moeda, porque no símbolo de real, tá? Porque a gente precisa representar o dinheiro, tá bom? Então deixei aqui no formato RS mesmo, tá? Tá tudo certo, vou fechar. Deixa eu ver, aqui tá certo. Quantidade de produtos, quantidade de gastos, eu vou ter que mudar também. Então vou clicar aqui, vou clicar com o botão direito, formatar rótulo de dados. Vou clicar aqui no número, categoria. Eu vou mudar para moeda e vou deixar no real também, tá? Vou fazer a mesma coisa pro valor total lucro de revenda. Eu vou clicar em cima, formatar e vou deixar aqui no real, na moeda, tá? Vou fechar. Vou colocar um fundo em todos os gráficos, então eu clico aqui no gráfico, vou em formatar, preenchimento e eu vou colocar preto, tá? Aqui também eu vou colocar preto. Aqui também vai ser preto. Aqui também. Tudo, né? Aqui também. E aqui também. E aqui o mês também. Mas o mês eu vou formatar depois. Vou mudar a fonte também, vou clicar no gráfico, página inicial, vou colocar em negrito e vou deixar a fonte aqui branca, tá? Então, para poder dar um destaque. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Aqui também. Também vou colocar uma sombra no gráfico, vou clicar aqui, formatar, efeito de sombra, rotação 3D, opções de rotação. Eu vou aqui em preenchimento. Não, na verdade deixa isso pra lá, vou clicar aqui na página inicial e vou aumentar todas as fontes para 13, tá? Então, vou clicar e vou aumentar, tá? Agora a gente vai clicar aqui no filtro, né, de segmentação. A gente vai clicar em segmentação, clicar na setinha, novo estilo de segmentação, formatar. E a fonte a gente vai deixar ela padrão aqui, mas vai ser negrito, tamanho 12. E a cor do texto vai ser branca. Depois a gente vai pra borda. A borda a gente deixa no contorno, a cor branca. E no preenchimento aqui a gente vai usar o preto, tá? Dá um ok, dá um ok. Pronto, mas tem que arrumar um negócio. É isso mesmo, pessoal. A gente clica em modificar, formatar e deixa nessa formatação a borda interna, certo, na cor branca. Tá bom? Borda interna, cor branca. Dá ok, tá certo. Vou fazer outra coisa que eu vou estar fazendo, pessoal, vou clicar aqui com o botão direito na coluna, formatar, série de dados. Na coluna aqui eu vou na sombra, selecionar a primeira sombra e eu vou colocar um azul clarinho, tá? Pra ele trazer uma sombra. Vou colocar esse azul aqui. Vou fazer para as demais também. Tá ok? Vou clicar aqui.
sombra, primeira sombra, a cor vai ser esse azul clarinho, tá? Vou fazer aqui também. Sombra, primeira sombra, a cor vai ser azul claro aqui. E na verdade, pessoal, o que eu vou ter que fazer é mudar aqui esse gráfico, para que ele possa ficar melhor adaptado. Eu vou mudar todos, para que os dados fiquem mais expressivos, tá? É isso que eu vou estar fazendo. Então eu vou mudar aqui, vou deixar somente o gráfico, assim. E o rótulo de dados eu vou mudar a cor do preenchimento. Pronto. Copio essa formatação e colo para os demais. Vou aqui com o botão direito. Preenchimento sólido. Deixo na cor que tá. Vou aqui no outro, preenchimento sólido, deixo na cor que tá. No outro também, preenchimento sólido, deixo na cor que tá. No outro também, preenchimento sólido, deixo na cor que tá. E o outro também, preenchimento sólido, deixo na cor que tá. Diminuir aqui. Então, pessoal, tá pronto o nosso dashboard, tá? Eu consigo filtrar aqui, certo? Vou estar alterando alguns dados. Deixa eu clicar com o botão direito. Limpar o filtro. Vou estar alterando alguns dados aqui para que a gente possa ver refletir lá no dashboard, tá? Então eu vou alterar aqui a quantidade de incidentes, por exemplo. Eu vou colocar 10 incidentes para... Deixa eu limpar aqui o filtro. Ah, não tem filtro. Mas eu vou colocar 10 incidentes para todo mundo, tá? E a quantidade necessária eu vou colocar 50 para todo mundo. Deixa eu ver o que mais que eu faço. Controle de aquisição, prazo de entrega eu vou aumentar todos. Vou colocar 120. Pronto, pessoal. Vou aqui em dados. Atualizar tudo. Vou lá no dashboard, vocês vão ver que já mudou. Tá vendo? Olha só. Já mudou o gráfico, tá? Então é isso, pessoal. O dashboard está pronto. A tabela dinâmica também. A tabela dinâmica foi feita para pegar o dashboard. Aqui a gente consegue fazer análise mensal, consegue fazer o controle de consumo e consegue fazer o controle de aquisição, tá bom? E conseguimos também navegar no nosso dashboard, tá?